Olá pessoal, hoje no canal Cortes para Todos os Gostos, o debate é quente. Gays de esquerda versus gays de direita. Quem tem razão? De um lado, há quem diga que a esquerda sempre apoiou a luta LGBTQIA+, com leis, políticas e visibilidade. Do outro, gays que se identificam com ideias conservadoras ou liberais, defendem que podem sim pensar diferente, mesmo fazendo parte da comunidade. Enquanto uns chamam de contradição, outros chamam de liberdade individual. A verdade é que essa discussão mostra como a diversidade também existe dentro da própria diversidade. E no fim, o que mais importa é o respeito, mesmo com opiniões diferentes. Se inscreve no canal Cortes para Todos os Gostos e deixa sua opinião nos comentários. Vamos ao vídeo. Link sempre na descrição. Concordo que a militância LGBT mais afasta, embora o movimento LGBT tenha começado como uma ideia boa, né, lá em 1869 e tal, mas hoje, no Brasil principalmente, quando você fala de militância LGBT, as pessoas já criam uma certa, poderia até dizer, ojeriza contra isso. Muitos, né, dos homossexuais de esquerda levam isso para o lado do preconceito, e não é. Eu acho que o movimento LGBT se tornou uma encheção de saco e que as pessoas acabam desvirtuando. O que antes era por direitos, hoje é só por mimimi e vitimização. Acho que se fala muito em diversidade, mas só presta a diversidade deles com o mundo. Quando é alguém que seja quem eles são, só que diferente deles, aí a pessoa não é bem aceita e bem colocada nesse meio. Nunca, na minha concepção, foi. Então, é por isso que, na minha concepção, o movimento em si causa muita discórdia, causa muita desunião. Porque eles, entre si, eles já se autodestroem por diversas situações. E aí, quem está de fora, se tentar furar a bolha, é arremessado longe. Durante algum momento longo da história, a militância LGBT ela foi importante, ela chegou a agregar. Também concordo. Infelizmente, a partir de 2000, 2002 no Brasil, com a ascensão da esquerda, a militância LGBT, que tinha uma causa genuína, ela se partidarizou. E isso acabou destruindo as bases do movimento. Hoje, infelizmente, a militância LGBT ela é fechada em si mesma, ela não tem conversa com a população fora desta bolha, tornou-se extremamente acadêmico também, onde as pessoas não têm mais acesso. Hoje mudam-se siglas tentando agregar, mas a coisa fica cada vez pior. Como que eu vou explicar para uma criança de 12 anos, de 10 anos, por exemplo, os diferentes tipos de pessoas, sendo que eu tenho um abecedário 3 vezes repetido numa sigla só. Pode até, neste caso, nem é por maldade, é por falta de tato do próprio movimento LGBT, que se fechou dentro de uma bolha, se academizou, se partidarizou e só olha para o seu próprio umbigo. Ele fala ao vento, ele não está falando com a população de maneira alguma. Até mesmo entre nós, né? Quando a gente mesmo diz, eu sou de direita, eles não aceitam. Não aceitam. Que militância LGBT é só que pensa todo mundo igual. Se um militante LGBT se assume de direita, ele é rechaçado dentro do movimento. Fora do vale, como eles falam. Está fora do vale porque você precisa comprar uma série de outros atributos que não tem necessariamente a ver com a causa LGBT. A gente está falando de militância, eu acho que é importante sempre pensar no que a militância é na vida real e na internet. E eu acho que sentei aqui por conta de eu pensar na militância nesse lugar da internet. Eu acho que quando a gente está falando de um universo digital, a gente também está falando de um universo que é regido por uma lógica de algoritmos e uma lógica que dá relevância para aquilo que é polêmico e muitas vezes individual. Então, assim, a internet individualizou demais a luta. Eu acho que muito do que vocês falaram pode ser que esteja convergindo nesse sentido.
Mas, então nesse lugar eu acho que acaba afastando. É todo mundo falando de si, eu vejo. É muito eu e pouco nós. O que eu acho que diverge, por exemplo, na vida real. A militância ela é muito importante, por exemplo, na vida real. No dia a dia, com sua família, com as pessoas que são próximas a você. Falar, educar, ensinar as pessoas naquele contexto é uma militância e é muito mais produtiva no sentido de agregar. Primeiramente, eu vou falar do que eu acredito que seja mais fácil de explicar para todo mundo entender. Eu entendi o que você falou, só não entendi o posicionamento que você deu. Não tem igual, de uma maneira clara. Branco é branco, cinza não é branco, preto não é branco. Branco é branco. A militância é importante. Por quê? Ah, mas eu não concordo com isso. Se você não concorda com a militância que te defende, automaticamente tudo que você fala após isso, para mim, não faz mais sentido nenhum. Ah, eu acho que a militância afasta. Se não existisse militância, você não ia ter nem a noção do que é ser afastado. Concordo. Então, eu entendi o que você falou do... A internet, gente, é mentira. A militância não é a internet. A militância surgiu antes da internet. Muita coisa surgiu antes da internet. Tudo só se continua. Então vocês dizem, ai, eu não gosto da militância por causa da internet. Então o problema não é a militância, o problema é a internet e quem você está consumindo. Ai, eu acho que as pessoas não concordam quando eu falo que eu sou homossexual, sou gay, ou sou do grupo LGBTQIA+, de direita. A gente não concorda por quê? Até perguntar para os nossos amigos, você consegue descrever o que é direita? Sim. Fala para mim o que é direita. A direita ela tem valores que ela tende a conservar mais estes valores. Ela quer o direito ao capital, a defesa da liberdade privada e a defesa das liberdades individuais. A militância LGBT ela está pedindo exatamente a defesa das liberdades individuais. Por que vocês não são de direita? Mas aí você acabou de explicar o que é de direita com um argumento de esquerda. Por isso que a gente não respeita vocês nem sabem o que é. A direita... Se você vê, a direita ela é contra os direitos das minorias. É contra o casamento gay, é contra diversas coisas. A construção da direita e da esquerda é exatamente assim. Você pensa no capital e não no social. Aí, é basicamente isso. É isso. Direita, capital, esquerda, social. Ah, então se você for de esquerda, você não pode ter capital? Sim, mas o capital tem que ser para todos. De direita, o capital é individualizado. Então se você pensa assim, ai, eu sou isso, mas sou de direita, e eles não me respeitam. Lógico que não te respeita, porque o seu lado que você tanto defende não respeita o social, a escolha. Então isso o lado, não estou colocando específico a você, estou colocando a todo mundo que, tipo, em qualquer ponto coloca assim, ai, eu sou de direita e sou negro. Ai, eu sou de direita e sou isso. Gente, a direita tá bom. Um jeito mais fácil para vocês entenderem. Você consegue dizer alguém de direita que já lutou pelo movimento LGBTQIA+, ou por qualquer outro movimento? Clodovil Hernandes. Gente, só quem? Clodovil Hernandes. O Clodovil era de direita? Sim. E você viu? Inclusive, o PL do Clodovil era para contrato de união estável dos homossexuais. E o partido que o Clodovil votou a favor disso? O que tem a ver o partido? A gente tá falando de individualidade. Você pediu um exemplo de uma pessoa. Você pediu um exemplo, agora já meteu o partido. Posso só fazer uma divergência? Militância nenhuma me defende. Militância nenhuma me defende. Movimento LGBT nenhum me defende. É o contrário. Mas você Eles falar me ameaçam de morte. Mas você dizer que o Clodovil... Já passei muita coisa nesse meio. Os militantes LGBT, do movimento LGBT, eles não aceitam divergência. Vocês querem que a gente pense igual a vocês. E a gente não vai fazer isso porque a gente defende liberdade. Não existe isso de direita. Como você defende liberdade? De direita ser contra direita. Isso é uma falácia. Isso é falácia. Isso é a falácia que colocaram na cabeça de vocês, que vocês não têm argumento para rebater o que a gente defende. Eu vou falar só porque ele interrompeu, só para entender. Você já... Eu vou só pedir que você conclui, mas a gente precisa ouvir a fala do... Tá bom, então tudo bem, direita, agora eu vou apoiar a direita. Me fala, a direita é linda no papel. Quantas leis de direita têm apoios homoafetivos? Essa pergunta não faz sentido. Repete a pergunta aí. Quantos projetos de leis ou leis aprovadas existem no Congresso brasileiro que foram aprovados por governos de direita? Eu vou te dizer só uma. Eu vou te dizer só uma. Vou te dizer só uma que impacta diretamente... Que projetos de direita, foi construído pela direita. Que impacta diretamente na nossa vida.
Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro retirou todos os impostos de importação dos remédios para HIV, que são distribuídos nos postos públicos. Mas isso não é uma lei. Não impacta? Não, Você sabe quanto então que você custa? tá, então Você esse sabe é um quanto pensamento custa mais louco ainda. Então você acha que só tem HIV quem... Gente, Não. desculpa. É que daí a gente tá indo, eu não tô conseguindo ouvir o argumento dele, eu vou pedir para ouvir ele. Assim, a militância ela é super importante e necessária porque o Brasil é o país que mais mata LGBTs Falácia. no mundo. Desculpa, Não, falácia. isso são dados, isso é comprovado. Mas a esquerda agora está no poder Agora, e os assim, dados de morte de LGBT subiu. Oxe, Em 2023 aumentou em 43%. 700 anos de governo de direita, 20 anos de esquerda e tipo, é só contas básicas. O Brasil teve 500 anos de escravidão. Os homossexuais, Você não, os você LGBTs. pode me dizer o fundamento das suas Respira, estatísticas? deixa eu falar. Me diz o fundamento da terminar tua meu estatística raciocínio, aí. por favor. Deixa eu terminar meu IBGE, raciocínio. só Dou pra não espaço para você, interromper. você dá espaço para Tá mim, bom. por favor. Mas você tem dados para falar, né? Eu vivo o dia a dia, a homofobia, eu vivo, não preciso só de dados, eu vivo no dia a dia. Se não fosse a rebelião de Stonewall, se os pretos, os homossexuais, as travestis não se rebelassem, a gente não teria assim aberto um caminho de luta e de direitos. Assim, a militância é necessária porque se você aceita como está, a gente não está numa sociedade com unicórnio e fadas maravilhosas. A gente está numa sociedade que se mata mais mulheres, pretos, homossexuais no mundo. Se você acha que se você ficar na sua bolha achando que está tudo bem, você está ignorando uma realidade doentia e assassina. A militância é necessária. Por quê? Porque você precisa levar a informação para as pessoas que estão ignorando a dor do outro, que está perdendo um parente, uma mãe, um filho, um irmão. É super importante. A gente pega Galileu, quando ele disse que o planeta Terra ele não é o centro do universo, ele foi assassinado, porque ninguém queria aceitar isso. Se você não milita, não leva informação, as pessoas vão viver na ignorância. E é isso que a militância não quer. Então, uma questão para os dois lados. O que é militância? A militância é a construção em defesa de pessoas que não conseguem fazer aquilo sozinho. Basicamente, a militância surge para apoiar um coletivo que está sendo desvalorizado ou não está tendo todo aquele apoio que ele merece ter. Não está tendo igualdade. O fundamento da militância é isso. A militância ela coloca um foco num problema específico e amplia ele Para as pessoas verem. Poder ver. Em base de estudo, em base de luta, em Exatamente. base de realmente. O argumento é bonito, né? de- Porque surge em defesa, mas aí você vai dizer que é de direita, aí você é ameaçado de morte. Igual Chapolin Colorado. A direita nunca me ameaçou de morte. Eu fui criado num lar cristão, hoje eu me considero católico, eu vivo no meu político desde 2010, o que faz 14 anos que eu vivo no meu político. Eu nunca sofri um ai. porque nem um você é olhar branco torto, padrão. nem não um- porque- agora já vai para a volta do racismo, porque não consegue manter no LGBT. Mas não- E aí onde foi a racista? militância surge para defender, mas não defende. Ele usou o argumento de Stonewall. Ninguém sabe o que aconteceu em Stonewall, porque a militância de esquerda não estuda o que aconteceu em Stonewall. Eles não sabem o antecedente de Stonewall. Eles falam de Stonewall como se fosse, a nossa pedra filosofal. E não é. O movimento LGBT ele não surge em Stonewall. O movimento LGBT ele surge 100 anos antes, com Karl Maria Kurt Benny apresentando uma carta ao Estado, na época prussiano, dizendo, porque era crime ser homossexual. E o movimento, o Karl Maria Kurt Benny fala, o Estado não pode interferir na minha vida porque eu sou homossexual, eu não posso ser criminalizado. Só por ele ter porque eu sou feito isso, ele não era de direita. Stonewall, não existe, Stonewall não é a pedra filosofal do movimento. Stonewall, eles estavam pesquisando, eles estavam procurando comunistas e drogas que entravam nos guetos, principalmente LGBT. Que isso? Mas a militância não é. Outra falácia que ele usou é que o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Mentira! Isso são dados falaciosos do grupo gay da Bahia. Que inclusive o Luiz Motti é o líder do grupo gay da Bahia. Vai procurar uma carta do Luiz Motti de 2006, que é assim, Lula e os homossexuais. Procurem o que o Luiz Motti fala do atual governo. Só que o Luiz Motti é outro que é hipócrita.
Porque ainda assim, mesmo ele falando que a esquerda nunca fez nada pelos homossexuais, aqui no Brasil, né, aqui no Brasil, o PT passou 14, 15 anos no poder, prometeu e só não entregou nada. Procure, eu não estou inventando dados, Não, tá sim. eu tenho dados, coisas Você tá que vocês consumindo não fake news. têm. Eu acho que assim, símbolos. A gente é uma sociedade que é regida por símbolos. Stonewall é um símbolo. A luta homossexual ela existe há muitos séculos. Sempre que existiu um ser humano, existiu casais homossexuais. E por muitos séculos eles foram reprimidos, por séculos recentes. Então Stonewall, ele é um símbolo, mas claro que existiram pessoas que o precederam. Sempre existiram. Agora, o que aconteceu ali foi um movimento simbólico, midiático, gigantesco, que mobilizou e alterou as leis e a forma como a sociedade estava sendo vista, a sociedade LGBT. Cara, então acho que é importantíssimo entender, assim, você vai ter sempre é possível achar exceções para tudo, mas vamos ter que partir de pressupostos globais para conseguir avançar, eu acho. E o Stonewall, ele entra nesse lugar. Ele foi uma luta que foi divulgada nos jornais, que angariou muita gente no movimento. Movimentou a população. Ele cresceu e era uma repressão, sim, policial. Era uma repressão que estava acontecendo e não era por motivos nenhum ideológico, cara. Simplesmente porque eles não podiam existir. Totalmente eles não podiam existir. Totalmente era uma coisa... Eles eram... Cara... A gente tá O erro tanto da esquerda quanto da direita é que todo mundo olha para o passado, mas não vê que o feminicídio, a homofobia, a transfobia acontece porque nós temos um país que a lei é fraca. Não é não. Na Mas minha por concepção isso da porque importância da militância. a partir do momento que um negro Por isso. fosse morto e quem matou sofresse pena de morte, quem comete feminicídio sofresse pena de morte, quem mata o gay sofresse pena de morte, Não ia continuar. os dados iam cair. Não iam. Eles são inconsequentes. Não iam porque o final é a morte. Não faz O sentido final, isso. a construção inteira acontece numa morte ou num assassinato. A gente não tá mais falando de mito, a gente saiu um pouco. Eu posso comentar? Só pegar um ponto que ele pegou e falou isso. A pena de morte não faz... Na sua cabeça faz sentido nisso, mas você sabe que a lei do Brasil é fraca. Você sabe que tem países que matam só por ser gay, né? Assim, você fez alguma série de perguntas, assim, uma bateria você nem deixou eu responder. Históricos de pessoas de direita no Brasil que fizeram coisas por LGBTs. Eu posso começar a te citar desde Dom Pedro. Você acha que a monarquia é de direita ou esquerda? Me diz. Monarquia, direita ou esquerda? Amigo, só por você ter dito que um cara que colonizou, porque o pai dele achava ele muito mimado, ele falou, então agora eu vou mandar aqui. Eu nem preciso Você pode te responder. Monarquia, É direita ou esquerda a monarquia pra você? monarquia não tem divisão social de direita e esquerda. Monarquia é monarquia. Sério. Quando Dom Pedro I, em 1831, faz a primeira legislação brasileira, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a abolir a morte de homossexuais. Mas isso daí ainda Deixou, na monarquia passou não a tem ser proibido. Passou a ser proibido. E você não pode dizer que Dom Pedro é de esquerda. Oxi, ele é de monarquia. Ok. Mas não faz sentido. Um pouquinho mais adiante, a gente tem hoje no Brasil Eduardo Leite, que é o governador do estado do Rio Grande do Sul. Homossexual assumido, tem parceiro. A visibilidade homossexual, ela também é militância. Por que todo mundo chama Eduardo Leite de fascista? Porque ele não é gay de esquerda. Porque ele não é de esquerda. Mas não faz sentido. Agora você vem... Acho que... Obrigado. Não vamos ter consenso. Vamos para a segunda rodada. Gays de direita apoiam um sistema político que, na realidade, os rejeita. Eu vou para um lugar de definição, de novo, de conceitos. Eu acho que a direita, ela quer manter as coisas como estão, conservar as coisas como estão. Que eles acreditam ser como que acreditam, historicamente falando, né? Sempre foi assim. O lado da direita que era quem já estava no comando e queria se manter no comando. E ela tem um discurso heteronormativo. Ela tem um discurso de valores conservadores, que vão englobar Homem, mulher, casamento, muitos acabou, não tem conceitos. espaço pra E outra coisa. o mais engraçado é que, tipo, a direita, além dela pegar e ter tudo isso, tem líderes que realmente deixam bem claro que não gosta, que não concorda. Em vários países, não só aqui no Brasil, mas aí o pessoal ainda pega e fala que é a gente que não compreende.
Não, então sem tentar individualizar tanto, eu acho que até no questão... Não, eu tô falando todo mundo que não apoia a direita. Tipo, Exato. Então, porque pra mim o que pega é o seguinte, então beleza, a direita ela conserva as coisas como estão. A esquerda ela chega num lugar de avanço. E a historicamente falando. Usa o discurso avanço religioso. social, avanço ideológico, avanço de pautas, assim, sabe? Sim. Então se você, eu acho, assim, bem pessoal, assim, que se você tá num campo de direita, para você avançar em mudar as estruturas sociais que são necessárias, você vai ficar um pouco remando contra a maré, né? Então, nesse lugar, eu acho que você tá num lugar que, cara... É que, de verdade, pensando politicamente, eu sempre penso assim, que a direita e a esquerda tem lado político e lado social. E tudo bem você ter um lado social de esquerda e querer economicamente, ou um lado político de direita. Isso eu compreendo, porque isso é uma opinião sua. Mas aí você ser social numa minoria de direita, eu já acho totalmente idiotice sua. Porque se você é uma minoria, você nem existe na direita. Exato. E você não pode esquecer que... assim, desculpa. Pode falar para terminar. Se a direita ela se concretiza em sua plenitude, o casamento, tipo, a vivência gay, ela tá completamente questionada. E tudo que for menor. Tudo que for menor, tudo que é qualquer... Nós deveríamos viver num país laico e a direita sempre traz um discurso religioso judaico-cristão. Exato. Que proíbe o casamento homossexual. Exatamente. Sempre traz essa pauta. Não tem esse discurso. E eu acho não tem que como entrar era mais. igual a gente tava conversando. Não é nem a pauta, porque eles criam o discurso deles. Porque, e na Bíblia fala isso. É sempre isso. Mas aí é tipo, na Bíblia fala isso porque você quer entender desse jeito. Não é porque eu nunca vi de verdade. O mundo tem milhares de religiões, eles acham que só o Deus dele, a Bíblia deles Exato. É que manda. É isso, essa é a cara da direita, tá ligado? É difícil pra mim imaginar pessoas que veem esse conceito, esse padrão e... Não, beleza, eu quero ir pra lá. Isso aqui faz sentido e ressoa comigo. Quando a religião parece deles, que falta um pouquinho não de aceitam malícia, eles. tá ligado? Judaico-cristão, né? Sempre o judaico-cristão é atacado. Israel e Tel Aviv, atualmente, é bem liberal com homossexuais. E com foguetes. É difícil pra mim, eu, ver a esquerda ou o gay de esquerda apoiar, falar contra a homofobia, um monte de coisas, mas temos uma situação clara de hipocrisia. O MST levanta a bandeira para a Palestina. Se você desfilar no meio da Palestina, você é morto. É, porque um míssil vem de Israel. Não, eu tô falando da homofobia do Líbano inteiro. O Irã inteiro não aceita a homossexualidade. Em Israel, pelo menos, você pode andar livremente sendo quem você é. Hoje tem judeus israelenses que são gays, declaradamente gays, e seguem a religião deles. Uma outra coisa, a questão do ponto direita política, esquerda social. Direita vê o lado político, esquerda vê o lado social. O que pega pra gente? Eu trabalho com eventos. Eu ouvi esses dias uma pessoa falando que ela não foi trabalhar na Fórmula 1 porque ela recebe Bolsa Família. E ela ia perder o Bolsa Família porque tinha que registrar. Futuramente, para quem acompanha os números, esse tanto de gente aposentada, e está correto, trabalharam, estão lá descansando, somados a um monte de gente encostada no Bolsa Família, vai colapsar financeiramente. Para quem quiser se aposentar, as coisas não estão andando. E aí vocês falam do social, tudo bem, tem que ter consciência de classe. Só que tem gente que tem consciência de classe, é acomodada e não faz por onde mudar a sua classe. Não faz por onde mudar a sua realidade de vida. Isso é uma coisa que me incomoda. Posso completar o argumento do colega aqui no seguinte, a afirmação é que a direita defende o sistema político que é contra a gente. Falácia. A esquerda é só promessa, né? O que é melhor social, de você dar um social para uma pessoa do que uma oportunidade de trabalho? Em 2019, o STF voltou à equiparação da homofobia ao racismo. Lá em 2019, eu falava, isso vai dar muito errado.
Por que acontece? Assim como as domésticas, quando passaram a lei das domésticas, hoje 75% delas no Brasil, isso é fato, é dado, não tem emprego, eu falei, isso vai impactar no emprego dos homossexuais. Hoje a esquerda está no poder no Brasil, né? E a gente tem hoje, de toda a comunidade LGBT do Brasil, apenas 4% tem emprego formal. É social, né? Outro ponto social. Vamos para as pessoas trans. Apenas 0,3% da população trans do Brasil tem emprego. Então a esquerda, não estou entendendo. O Lula assumiu o poder em 2023, já faz 2 anos. Cadê o emprego? E todo mundo fala de golpe de Estado, mas não fala eu que esse entendi uma governo coisa não tá muito cedo na minha funcionando. vida como homossexual assim, é libertário, é revolucionário, trabalhe e pague suas contas. Não tem nada mais revolucionário e libertário do que isso. Você trabalhar e sustentar a sua família. Então assim, eu sinto que ele fala um monte de outra palavras, coisa, elas não se... a gente defende um sistema político... dialogar, mas aqui a gente ainda precisa... A gente defende um sistema político que odeia a gente. Vou para outro ponto social. O simples fato de você não morrer. No começo a gente argumentou aqui, em 2019, quando o presidente Bolsonaro assumiu o poder, 24% da morte de pessoas LGBTs e pessoas trans no Brasil diminuiu. É social sobreviver, não é social? Então a gente já tem emprego e já tem sobrevivência. O Lula assumiu o poder em 23. Hoje, dezembro de 2024, 42% de mortes LGBTs foi o que aumentou nos últimos 2 anos do governo. Então a gente já tem emprego e sobrevivência. Mais social que isso, impossível. Mas, ele falar? Tá, eu acho que é o seguinte, o problema de a esquerda te odeia por você ser gay, a direita te odeia por você ser gay. Não é a direita e não é a esquerda que me odeia por ser gay. É o ser humano que odeia o outro ser humano porque ele é diferente. Só que eu jamais vou aceitar defender ideologias, por exemplo, que têm espectros como Karl Marx, Che Guevara, Fidel Castro, Putin, presidente da Coreia do Norte, vários espectros de esquerda que cometeram verdadeiros genocídios à comunidade LGBT. Na direita ocorreu? Ocorreu. Muito mais. Só que... Posso terminar? Eu não te tenho... Só que, na direita, a gente ainda tem chance de brigar, de lutar e tentar educar essas pessoas. Os 2 movimentos não vão me fazer mal. Os 2 movimentos podem não gostar de mim, porque eu não estou falando com o movimento, eu estou falando com pessoas. E pessoas odeiam pessoas. Só que eu tenho muito mais liberdade. Eu tenho muito mais possibilidade de educar pessoas que estão aqui no espectro da direita, que são, querendo ou não, são mais abertos a novas tecnologias e modos sociais, tanto que foi na Inglaterra, quando na Inglaterra se aprovou o casamento igualitário, o James Cameron ele é do Partido Conservador. O Cameron, o primeiro-ministro, não lembro se era James, é o primeiro-ministro Cameron, não lembro o nome dele. Eu não tenho agora como pesquisar. Que ele é do Partido Conservador. David Cameron, obrigado. Ele é do Partido Conservador. E nesta mesma leva tínhamos Theresa May, que fazia parte do governo, que também é do Partido Conservador. Foram essas pessoas que colocaram em votação o casamento igualitário. Por quê? Porque o conservador acredita na família, na manutenção da família. Então, se você der a oportunidade, de que homossexuais também tenham as suas famílias, a família não vai terminar. Mas a família não vai acabar. Agora, deixa eu terminar. Sim. Você falou muito na outra rodada sobre aspectos da direita. A questão do casamento igualitário. É ou não é uma luta por ter direito à propriedade privada? Quando a gente fala sobre identitarismo, com as palavras da esquerda, é ou não é uma voz de luta para manter as liberdades individuais? Mas a luta por verdades individuais é um conceito... Identitarismo é muito individual, praticamente é um unitarismo hoje. Mas aí... É uma liberdade individual que você está brigando. É que você perguntou. A gente não quer uma luta individual. Então por que identitarismo? Isso é muito individual. Não, é individual para um público, é isso que você... É que é muito complicado debater com qualquer pessoa
de direita não porque vocês são de direitas. Não é nem por isso que a gente odeia vocês, é porque vocês... Vocês odeiam. Vocês odeiam a gente. Não, bem claro. Extrema direita eu realmente odeio. Já tá falando de extrema direita? Eu não tô entendendo. É porque você falou de extrema esquerda. Mas a militância não é pra defender um ao outro? Não, extremo não defende nada. Não defendo nem a extrema esquerda. Entendi. Tá bom? Nada que é extremo. Não, nada que é extremo. Calma. Acontece que no Brasil, infelizmente, não existe mais direita liberal, direita conservadora. Não é esquerda, é extrema direita. Deixa eu continuar respondendo. Sim. Extrema direita, extrema esquerda, pra mim, igual você deu exemplos de um monte de extremista de esquerda. Eu consigo dar um monte de direita. Muitos de direita. Muitos mesmo. Acho que até... Então, mas ninguém usa blusa de extremista de direita, hein? Vocês usam blusa do Che Guevara. Vocês usam blusa de extremista de direita. Militância usa blusa do Che Guevara, vocês usam... 2024. A Dilma já apareceu com camisa do Che Guevara. Gente... Ele matou um monte de homossexual, gente, aí vocês votam no partido que tem uma mulher que olha só, usa camisa de quem matou homossexual. Calma aí. Você tá vendo alguém aqui usando camisa do Che Guevara? Mas a questão não é isso, aí é que pega. Se não é isso, porque você... Se eu fosse de esquerda, eu tendo... Calma, espera aí, deixa eu falar que agora vocês falaram a gente pode... Tendo os valores que eu tenho, eu não votaria num partido ou na Dilma qualquer um. Olha só, primeira coisa, eu não apoio o Che Guevara, então vocês dizer que, tipo, a esquerda... O debate não é sobre você, Luigi. Não, mas o debate é sobre a militância LGBT. Tudo bem, mas LGBT. Vocês também estão nessa militância. Vocês apoiam o Che Guevara? Só pra eu não apoio o Che Guevara. Mas a esquerda que vocês dizem... Não, a esquerda não é só o Che Guevara. Mas o partido que vocês dizem, o lado que vocês dizem que defende vocês, defende. Deixa eu continuar falando, você não deixa. Olha só, vamos lá. Eu não apoio o Che Guevara, mas teoricamente, pelo que eu tô entendendo, vocês apoiam uma pessoa que disse isso claramente em rede nacional. Eu prefiro meu filho morto do que homossexual. Eu já ouvi isso do meu pai. Eu vou matar meu pai? Eu não vou defender meu pai mais? Mas você concorda com o que ele falou? Claro que não. Mas pensa assim até hoje? Não. Bom, e então... aí? E por que o presidente pensa assim? Por que ele usa isso como argumento? Não, acho que isso é porque é meio hipócrita de vocês. Mas só o pai dele pode mudar. Entendeu? O cara é uma pessoa eu já ouvi isso do meu pai. O cara é uma pessoa pública que fala isso e eu já ouvi isso do meu pai. Pensam iguais a ele. E eu já ouvi isso do meu pai. Mas aí você vai pro lado meu pai eu ouvi isso do meu pai em 2009. Seu pai continua pensando isso? Não. Amigo, o presidente continua pensando isso? Mas você acha... Será? Não sei. Pra gente que sim. Eu encontrei com ele várias vezes na casa dele. Tomei café com bolo, inclusive. E ele continua pensando isso? Não. Então por que ele falou? E por que ele usa esse presidente? Mas você em algum momento ele chegou publicamente chegou e falou, cara, isso aqui eu falei errado. Seu pai te pediu desculpa de ter falado isso aqui, em não tem nada a ver. Em algum momento eu tinha Guevara mas se ele falar... Essa é a pergunta. Não, essa é a pergunta. Eu tô fazendo um paralelo com o seu pai. São duas figuras políticas. Eu tô fazendo esse paralelo com o seu pai. Seu pai falou isso pra você, assim como o Bolsonaro. Só que seu pai mudou de ideia. E Bolsonaro pediu desculpa. Não, Bolsonaro não. Pede desculpa. Mas se ele falar, será que a mídia vai fazer o quê? Não, mas ele não deixa eu acabar de concluir. Eu posso acabar de concluir? Deixa eu só dar uma parada. O Luigi não conseguiu concluir o argumento dele porque a gente foi... Por favor. Olha só, eu vou dar uma resposta para cada conclusão que vocês colocaram, tá bom? Igual você falou, que eu lembro que você deixou bem claro. Na época do Bolsonaro, isso, aquilo, não morria e tal. Isso não é você lembra? Não, calma, eu tô dizendo que eu dou uma conclusão. Você tá falando palavra como se não fosse importante. Não, é porque... Calma. Primeiro, eu não consigo nem reproduzir o que você fala, porque parece que você, tipo, fala arroz, feijão, branco, preto, e, tipo, vai juntando com um monte de palavra difícil, mas no final eu não compreendo nada. Dados, por isso que eu falei, não, mas é o ponto que você entendeu do que eu tô falando, né? Desse ponto que você falou. Agora, no governo do Lula, né, que vocês sempre tendem a achar que só porque eu sou de esquerda eu só apoio o Lula e eu acho que ele é um herói. No governo do Lula, agora morre muito. Mas aí o nosso governo de São Paulo, que também mata muito, não é governado pelo Lula, é governado por um partido de direita. O que tem a ver uma coisa com... É que você quis colocar assim, no governo... Não, você falou de militância LGBT, bicho. Mas ele tá falando porque você falou que ele tá nem morrendo sabe muita gente... Falou. Você tá falando da polícia de São Paulo? LGBT atualmente. É que ele pontuou aí ele falou isso, que no momento com o governo de esquerda... Eu vou só falar... É que ele se perdeu, né? Tá fugindo. É que olha só, não tô fugindo. Eu entendi. Não acho que tu tá fugindo, mas eu não entendi. Sim, também. é que ele pegou e disse bem claro. Na época do Bolsonaro, morria menos gays. Na época do Lula, morre mais gays. Aí ele tá falando que tem um governo de direita que a atualmente maioria, no estado de mesmo São com Paulo. o Lula,
sendo presidente, a maioria dos estados são governados por direita. E a polícia responde a governos estaduais. Exato. Então, tipo, se morre muito gay ainda, você não tem que se preocupar. Eu vou te trazer mais dados. Eu só Vou te trazer mais dados. Eu preciso dizer. Calma, deixa. Você sabe onde deixa morre eu- mais gays deixa no ele Brasil? terminar, por favor. É no Nordeste. Sabe quem governa no Nordeste? Os governos do PT e da esquerda. É onde mais morre gay no Brasil. Tu terminou teu argumento? Não, eu não deixa. Ele fica desvirtuando o tema. Não, mas eu entendi o que ele falou. Ele tá tirando do federal e colocando pro estadual. E eu tô respondendo você a isso. Eu defendo a luta social. E se você pega e fala assim, ai, a direita pensa no social, não. O discurso da direita, e eu não estou falando isso sobre a sua ideia, estou falando ideias conclusivas, de estudo. A direita não pensa no social, a direita pensa no individual. Então, se você tem um grupo igual, sabe como a direita defende gays, Clodovil, gays que têm aquisição, gays que conseguem contribuir para isso. Caso você seja um gay pobre, periférico e negro, você só é um número, você não é contado. Fernando Holliday vem da periferia, Luigi. Você conhece o Fernando Holliday? Fernando Holliday foi vereador e deputado estadual de São Paulo. Você quer trazer para São Paulo? Quer trazer do federal para o estadual? O Holliday vem da favela. Você sabe o que vocês fazem com o Holliday? Você sabe o que a militância LGBT faz com o Fernando Holliday? Com o Douglas Garcia, que são dois homossexuais favelados, negros, periféricos, como vocês dizem. Vocês sabem o que o Holliday e o Douglas Garcia sofrem aqui em São Paulo? Já que é para trazer para o estadual? Vocês não sabem. É um discurso hipócrita. Fora um deputado, tem um deputado federal também. Vocês defendem aquilo que vocês querem. Tem que pensar dentro da caixinha de vocês, igual vocês, é isso. Deixa eu só falar uma coisa, porque eu já vi que eu não consegui concluir. Porque no debate sempre parece que vocês tiram a gente como idiota, que a gente não sabe, a gente porque não tem muda dados. o discurso É que você fala, você fala Só do que aqui com a gente não social. funciona, é bonitinho, num quadradinho, mas aqui não funciona.